Rapaz, eu nem tinha me tocado, mas o primeiro telefone preto lançou lá em 2021, há 4 anos, né? E agora em 2025 temos a continuação Telefone Preto 2. Eu lembro quando anunciaram lá, até eu falei, pra quê? Né? Será mesmo aquela coisa? Quem acompanha o canal sabe que eu não sou tão fã, não gostei tanto assim do primeiro filme, né? Mas você sabe que esse segundo filme eu gostei um pouco mais. Sim, ele tem lá os seus problemas, mas ele tem coisas boas também. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? What do you think? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre aquele que eu acredito que é um dos lançamentos de filme de terror mais aguardados aí nessa época, né, de outubro, indo mais pro final do ano, que é Telefone Preto 2, né, continuação direta mais ou menos, né, porque no filme também, na história, se passaram 4 anos desde os eventos do original. Então, ó, só de falar da premissa aqui que você ainda não viu lá o primeiro filme, vá lá, assiste, depois você vem aqui porque iremos falar do 2. Então vamos falar o que aconteceu ali no final do primeiro. Personagens, universo, história essa criada pelo Joe Hill, que é o filho do Stephen King. A gente sempre tem que mencionar o papai dele, porque é um cara simplesmente importantíssimo para o gênero, para a literatura e também para o cinema, né? Quantas e quantas obras, e o Joe Hill agora é adaptado aqui. Aqui a gente continua seguindo o Finn, né? O Finn, Lucas, no início já é o Finn? Não, o Finn é o nome do personagem, é o nome do protagonista do primeiro filme, né? Aqui ele tá um jovem mais rebelde, ele passou por poucas e boas. Ele tem ali um dom, ou ele pode também considerar como uma maldição, de ver e ouvir espíritos ali no telefone e tal. Os espíritos querem ser ajudados por Finn. Então ele é um cara meio traumatizado, até pelo vilão, o Grabber lá do primeiro filme. Ele fica lembrando daquilo, os telefones pretos ali, na rua mesmo, na cabine telefônica. Lembrando, aqui a gente tá em 1982, tá? E ele vai ignorando, né? Ele vai meio que entrando no estado de negação para tentar ter uma vida normal, mas com isso ele é um cara muito reprimido, até raivoso, violento, né? Lá no início você já vê que o cara já vai descendo-lhe o cacete ali no pessoal que vai zoar a cara dele. E temos a Gwen, que é a irmã dele, que também, né, essa família muito unida, mas também bem lascada, porque ela tem esses poderes, ela sonha, né? Eu acho que você viu o primeiro filme, você vai lembrar, talvez não, que já tem 4 anos, né? Mas ela, adolescente, aflorou essa coisa dos pesadelos, tá intensificado. Então, assim, os dois irmãos estão lascados, os dois irmãos vão ter que se unir cada vez mais, até porque Grabber, agora, você já viu o trailer, você já tá sabendo, minimamente, ele voltou. Ué, mas como? Ele tinha morrido lá no primeiro filme? Ele voltou à moda Freddy Krueger, à moda A Hora do Pesadelo. Agora, nos pesadelos, não só nos pesadelos de outra forma, mas de uma maneira surreal, de uma maneira sobrenatural, supostamente mais perigoso e mais poderoso por ser sobrenatural do que quando ele era um mero ser humano. Ou melhor dizendo, né, quando ele era um ser humano vivo nesse caso. Uma coisa que eu gosto desse segundo filme, por isso que é um dos fatores que eu gosto mais do que no primeiro filme, porque é o seguinte, quando a gente vai ver um filme de terror lançado em 2025, é óbvio que a gente vai lembrar de outros filmes de terror. A gente, né, influências diretas ou indiretas, às vezes não era nem intenção do povo, mas a gente lembra. Agora, nesse filme aqui, o Scott Derrickson, o diretor, ele fez uma coletânea. É muita influência, tá ali escancarado na tela, isso é bom, tá? Em maior parte do tempo, isso é muito bom. Você tem ali um paralelo, melhor dizendo, né, um oposto do primeiro filme, que é simplesmente o primeiro filme, a estética dele é muito solar, é muito iluminada, é muito calor também,
Esse aqui é o completo oposto, é no inverno, é neve, é escuridão, é nebuloso, às vezes é muito escuro o filme. E isso deixa isso mais claustrofóbico, sabe? E é um filme que, por exemplo, a ambientação me lembrou na hora o Enigma do Outro Mundo, né? Tem um acampamento que é, digamos, o ambiente principal do filme. Você pode lembrar de vários slashers. Você pode lembrar de Sexta-feira 13. Você pode lembrar de Crystal Lake. Só que aqui é um Crystal que o Lake é congelado, porque tá muito frio. Já falei de A Hora do Pesadelo, já falei de Fred Krueger, que assim, é muito óbvia essa influência. Assim como, por exemplo, tem uma cena que tá ali muito claro, e eu gostei da cena, que é uma pegada Carrie a Estranha, né? De quem? Stephen King. Então eu acho que esse filme é uma amálgama de várias coisas que a gente viu no terror, e isso é muito legal, contribui para a atmosfera, contribui para esse senso de isolamento que esse filme quer causar, e até de uma maneira mais intimista, eu diria, do que o primeiro filme. O primeiro filme, ele tem diferentes núcleos, ele vai pra lá, vai pra cá e não sei o que. Talvez isso também seja um dos motivos porque eu não gosto tanto. E esse aqui, ele reduz mais o escopo, ele enxuga, ele é mais simples, entre aspas, por mais que ele sim invista mais nessa questão, mais ainda do que no primeiro, na questão sobrenatural da coisa. Hello, Finney. A direção do Scott Derrickson, eu acho que é uma direção competente, é uma direção que sabe muitas vezes utilizar de um elemento simples, tal qual uma cabine telefônica, e brincar com esse elemento e criar boas cenas de terror, boas cenas ali, seja desconfortáveis, seja, né, emanando um perigo. Então acho que ele acerta em cenas pontualmente, tais quais essas da cabine telefônica, mas existem algumas escolhas aqui que me incomodam um pouco. O Scott Derrickson tem para si, para a identidade dele, aquele uso daquele filtro que é granulado, que é uma câmera meio tremida, que é como se fosse simulando ali uma gravação perdida, uma gravação mais antiga, aquela coisa que fica pipocando uns negócios na tela, etc. Pois é, a gente viu isso muito, por exemplo, lá em A Entidade, o Sinister, o primeiro, né? Só que lá na Entidade, também do Scott Derrickson, eu acho que é usado de maneira mais ali cautelosa, mais pontual, que realmente traz um senso mais de terror, de assustador. Aqui ele usa muito. Ele usa nos momentos em que tá no pesadelo. Você sabe que tá no pesadelo, ele precisa te mostrar que tá no pesadelo dessa forma. Uma vez que isso é usado várias e várias e várias vezes no filme, chega na metade do filme, você já tá meio esgotado desse recurso. E esse recurso, ele, pra mim, saiu de um lugar pra ser sinistro, pra ser assustador, pra ser uma coisa meio batida, repetitiva, pra tentar ganhar um pouco no grito através desse filtro. O lance de, sabe, deixar mais pavoroso, assustador. Mas, tirando esses momentos, né, a gente tem vários outros momentos em que a atmosfera, a densidade, né, tem até uma hora muito legal, e pra mim me surpreendeu quando eles usam Pink Floyd na trilha sonora aqui, que diz muito sobre esse tom mais lúdico que esse filme abraça mesmo, que ele investe mesmo. E isso é, pra mim, um ponto positivo. O elenco é bom, Mason Thames volta como Finn, e eu acho que ele entrega legal esse menino que tá perturbado, que tá mais enraivecido, e ele tá frustrado por esses dons, entre aspas, e ele não aceita muito aquilo. Então você sente um pouco essa coisa enervante no personagem, que a gente deve lembrar que agora mais do que nunca é quem? É um jovem, é um adolescente, ele deve ter pra base de uns 16, 17 anos, vai? Então é óbvio que o cara vai ser, né, daquele jeito. A Madeleine McCrank, que faz a Gwen, que faz a irmã, eu acho que ela rouba a cena, eu acho que ela entrega ali a coisa da sensibilidade até demais, né, por conta dos pesadelos e tal, e dessa carga que ela sente, né, desse sofrimento.
e sem, digamos assim, me aprofundar muito nisso, existe um jogo no protagonismo desse filme. E eu acho interessante essa abordagem, a gente pode falar depois na parte com spoilers. E o Ethan Hawke é o Ethan Hawke, né? É um bom ator, é um cara que entrega, a gente já viu ali ele no primeiro filme, você tem ele aqui nesse segundo filme. Frases de efeito, aquela imposição, aquela voz, né? Existe um magnetismo. Eu acho que é um bom vilão, eu acho que é um bom personagem que tem bons momentos aqui. Dito isso, eu acho que o filme subaproveita um pouco ele, sabe? Eu acho que esse vilão ele fica muito na promessa também às vezes. Eu lembro de ter sentido isso pouco no primeiro filme, sabe? Aquela coisa, tipo, beleza, a gente sabe que ele é ameaçador, a gente sabe que ele é perigoso, mas em como o filme concebe e executa essa ideia e traz esse personagem ali, a intensidade ela é mais reduzida. Parece que eles grabaram o grabber, sabe? Pegaram, ó, deram aquela segurada. Eu acho que o segundo eles seguraram um pouquinho demais, né? De novo, eu não tô falando que o personagem seja ruim, eu não tô falando que não existam bons momentos aí dele, mas claramente quando sobem os créditos, você sabe que poderia ter tido um pouquinho mais, um gostinho de quero mais. E eu acredito, tá? Eu acredito que esse filme vai dividir opiniões, tá? Mas, inclusive, por exemplo, eu gostei mais desse do que do primeiro. Eu acho que a maioria da galera que gostou mais do primeiro talvez não goste tanto assim desse. Posso estar enganado? Pode, você pode gostar dos dois. Você pode ter gostado só do primeiro e não gostar desse aqui, que foi o que eu acabei de falar e agora eu tô repetindo. Mas eu acho que isso pode rolar porque o filme tem lá as suas diferenças de tom, de ritmo. Ele talvez até invista mais no drama do sobrenatural ali, dos irmãos tendo que lidar com, né, esse fardo, né, e como aquilo também mexe com o psicológico deles. Tem um aspecto de religião aqui em relação ao acampamento. Não é um tema super aprofundado que faz parte do série, mas ele tá aqui, ele faz parte ali do cotidiano dos personagens. Então é isso, meus amigos. Eu gostei, achei o Telefone Preto 2 um bom filme. Tá? Um filme que ele sabe melhor, na minha opinião, o que ele quer ser. E às vezes até ele se segura um pouquinho demais na querência. Filme de terror tem vários, nem todos, mas vários, né? Para construir um personagem, um universo, explicar coisas sobrenaturais, às vezes precisa ir muito pro expositivo. É claro que você pode explicar uma coisa ou outra. Eu acho que esse filme aqui também, às vezes ele parece ser didático demais, e às vezes nós, o público que estamos assistindo, beleza, já dá para entender as coisas, não precisa ser professoral demais, mas ainda assim, tá, vale a experiência. Eu dou uma nota 7 pro Telefone Preto 2. Um filme que continua a sua história justamente abraçando outros lados, aspectos ali e até ritmo, como eu disse, justamente para não se forçar demais de uma história que, sei lá, poderia ter fechado no primeiro. Temos o segundo e eu não me impressionaria se tivermos um terceiro, mas isso aí deixa pro futuro. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Depois de Gwen ter lá os pesadelos dela, essa sonâmbula, tá tendo ali umas visões com aquele filtrão do Scott Derrickson mostrando jovens sendo perseguidos, mortos de maneiras, né, brutais e tal, e ela vai ficando perturbada. Ela vira pro fim, fala assim: e aí, vamos dar um fim nisso? Vamos encontrar, saber, procurar o que é isso que eu tô vendo, quem são esses garotos, estão sofrendo, coisa e tal, e vão pro tal do acampamento, que é um acampamento cristão, né, que a mãe deles, que já morreu, né, eles acreditam que ela tirou a própria vida e coisa e tal, já foi uma monitora no passado. Eles vão para ser monitores, mas tentar descobrir o que aconteceu com esses jovens aí que supostamente
morreram. Porém, tá rolando uma nevasca, né? E aí eles botam aquela escuridão, a neve caindo e é Pink Floyd torando no fundo. Chegam lá no acampamento aos trancos e barrancos, tem só 4 pessoas lá, que é o supervisor, né? O Armando lá, Armandinho, supervisor do acampamento, a sobrinha dele que ajuda ele, mais um casal religioso, fervoroso, que a mulher, a tal de Barb, é daquelas que vai encher o saco achando que tudo é do capeta, etc. Eu tenho que lembrar que temos o Ernesto também, que é irmão de um personagem do primeiro filme que foi vítima do The Grabber, né, do nosso queridíssimo Ethan Hawke, e que aqui ele tem um interesse amoroso na Gwen. E eles vão passar ali naquele acampamento no fim do mundo alguns pesadelinhos, olha, quase que não sai, porque eles ficam presos ali. O cara fala, o Armandinho, né, o Mando, eles chamam de Mando, o Mando fala assim, ó, a gente vai ficar uns 3, 4 dias preso aqui por causa da nevasca. O que isso quer dizer? Terror, pesadelos atrás de pesadelos, e ninguém mais e ninguém menos do que o Grabber, sim. Resumo da ópera, ele atraiu os meninos pra lá porque ele quer se vingar de Finn, né? Ele tá morto, demorou um tempo, né? Passaram-se 4 anos, então lá eu ia falar umbral, né? Mas lá no inferno mesmo, ele até fala, o inferno não é quente, o inferno não tem fogo, o inferno é frio e tem gelo, né? E ali eles estavam meio que no inferno na terra, cobertos de gelo, com o Grabber lá atazanando e ameaçando, por exemplo, a Gwen, né, nos pesadelos dela, porque o Grabber fala pro Finn, tem uma cena muito boa, tá, na cabine ali, quando o Grabber aparece ali e fica atazanando o Finn na cabine telefônica, coisa e tal, e ângulos diferentes, e ele vai falando, né, ele fala, ó, você fez eu matar meu irmão ali, meu irmão morreu, então agora eu vou tirar a sua irmã. E é isso, né, a Gwen é, na verdade, a protagonista desse filme. O Finn, ele é importante, no fim das contas, ele é importante, sim, mas a Gwen é a que sofre, é a que tem um monte de pesadelo, é a que presencia um monte de coisa, é a que o Grabber tá atazanando, tem uma cena que ele ataca ela e começa a puxar ela de uma sala para outra, e como ela tá dormindo, né, tá no modo Fred Krueger ali do Grabber, a galera entra ali e ela tá levitando, uma coisa até exorcista mesmo, né? Que ela vai se debatendo ali e eles precisam tentar salvar ela, porque senão vai dar ruim. Obviamente, a Barb, que é a mais rigorosa lá, ela fala, ó, essa menina tá encapetada, vamos tirar ela, né? Joga ela ali na neve e deixa ela pra lá. Só que o Armando é um cara, né, o líder ali do acampamento, um cara religioso, coisa e tal, ele tenta entender, né, ele lembra da mãe deles, ele descobre que o Finn foi o moleque que derrotou o The Grabber anos atrás. E os meninos acabam descobrindo, por exemplo, que o The Grabber, que se chama na verdade Bill, foi no passado, sei lá, 30 anos atrás, monitor lá, junto com o Armandinho, que é o chefe atual, e junto com a mãe deles, né? Então, aquele lugar era especial para todos eles ali, principalmente pro Grabber. E eles também descobrem que é isso. Eles precisam encontrar o corpo desses meninos, 3 meninos, que foram mortos pelo Bill/Grabber no passado lá no acampamento, e eles estão sofrendo, eles estão no limbo. Encontrando esse corpo, aqui na mitologia do filme, né, encontrando ali os ossos, porque já faz muito tempo, seria uma espécie de libertação dos meninos, e isso enfraqueceria o Grabber, que estaria se alimentando do medo dessas almas penadas ali, dessas almas perdidas. Outras revelações acontecem ali nos pesadelos da Gwen, né? Inclusive ela vê que mamãe não fez com ela mesmo, né? Na verdade, o Grabber matou ela, porque a mãe dos meninos também tinha ali o dom de, né, o pesadelo, tal qual a Gwen, né? E ela descobriu que era o Grabber e tava, né, no caso ele se sentiu ameaçado, o tal do Bill, né, que era colega dela lá no acampamento, e aí ele acabou dando um fim na mãe deles e deixar parecendo que ela tinha feito aquilo com ela mesma. E aí temos, obviamente, dramas familiares, porque o pai dele chega lá do nada no acampamento, mesmo na nevasca, querendo salvar os filhos.
O Finn, ele quer vazar. Ele é esse cara que ele tá na negação. Mas a Gwen, a irmã dele, fala, não, eu vou salvar esses meninos, vou terminar o que eu comecei, né? E aí ela fala pro Finn que ele tá fugindo daquilo, né? Que ele tá virando as costas, que ele tá ali usando o cigarro do capeta o tempo todo como fuga daquilo. E a galera se une ali, todo mundo, são 8 pessoas, se eu não me engano, pra tentar achar os meninos que estariam ali no lago, né? Que tá congelado. O Crystal Lake, entre aspas, aqui tá congelado. É o Ice Lake, no caso, Ice Lake. Né? E aí eles começam a achar os meninos e tal, só que aí o Grabber aparece com tudo, né? Ele arranca uma parte da máscara, isso é legal, fica com a bocona lá sangrando e vai pra cima, né, do casal lá religioso e coisa e tal. Esse filme, não tô falando, calma, tá? Não tô falando que necessariamente muita gente, muito personagem precisa morrer, mas perceba que os personagens que morreram nesse filme foram apenas e somente os meninos do passado, porque a galera do acampamento Grabber, ele não tem muita competência ou força. A gente pode falar, mas ele tá enfraquecido. Ok, mas ainda assim ele consegue fazer uma baguncinha ali, ele consegue fazer algumas coisas, mas tudo bem, vamos trazer para esse lado de que ele estava fragilizado, porque isso é mencionado algumas vezes no filme, né? Então ele ataca o pessoal, né? Rola um sanguinho aqui e acolá, mas a galera consegue, inclusive a Gwen, que tá dormindo ali no meio desse bafafá todo, ela consegue, ô soninho bom, hein? Ô soninho gostoso. Ela tá dormindo, ela consegue ali ajudar a salvar os meninos lá que tava no fundo do lago ainda. E com isso o Grabber fica mais fraco ainda e eles conseguem derrotar o Grabber, né, jogando ele ali, trocando de lugar, né? Trocou de lugar, jogou ele ali pro fundo do lago, congelando ele até a próxima vez, né? Vai depender muito aí da popularidade, da audiência do filme, porque eu acho que tem espaço aí para esse diabo voltar e que, se bem que vai ficar meio estranho eu falar isso aqui, mas é mais poderoso. Pra dar, porque assim, é aquela sensação que eu tenho que o personagem visualmente e no papo dele, ele tem essa imponência, ele parece uma ameaça, mas na hora de agir, muitas vezes, o filme parece que a condução não traz essa ameaça de uma forma mais concreta. Esse filme isso fica bem evidente, tá? Mas aí, ele tá fraco, tá... Ok, entendi. No fim, a galera se acerta, a galera sobrevive, a família ali, Finn, Gwen, pai, vão embora. Fim de Telefone Preto 2. No caso agora, sim, fim mesmo, né? O Finn tava lá, o menino sobreviveu, mas fim do filme, né? Vocês entenderam. Eu já ia esquecendo, né? No final tem uma cena bonitinha ali da Gwen atendendo o telefone preto e dessa vez não era o Grabber, era a mãe dela, falando que não era uma maldição e era na verdade um dom aquilo, né? E eu acabei pulando, esquecendo de mencionar, mas tem uma cena da Gwen mesmo, mas um pouco depois da metade do filme, dela sendo atacada pelo Grabber na cabine telefônica, que ele atazana, machuca ela, roda ela ali, que me lembrou muito o lance de Carrie a Estranha, né? Porque ela revida, ela meio que vai pra cima depois do Grabber, toda suja de sangue, que na hora falou, opa, olha a referência, influência, etc. Enfim, achei um bom filme, melhorzinho do que o primeiro, apesar das suas imperfeições. E você? O que você achou de Telefone Preto 2? Você gostou? Você por acaso não gostou nada desse e gostava muito do primeiro? Ou não gostou do primeiro e tem uma percepção parecida? Deixa aqui nos comentários as suas impressões. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like também, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, link na descrição, dá uma olhadinha lá no que você pode receber, nas exclusividades que você vai ter, além de, claro, ajudar bastante o canal a continuar esse trabalho. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.